Bom, de volta à política brasileira, nesta semana o presidente Lula se reúne de novo com os 27 governadores. Um dos temas do encontro será a privatização possível do Porto de Santos. Acompanhe os detalhes na reportagem de Beatriz Manfredini. Tarcísio de Freitas confirmou a ida a Brasília na sexta-feira. Ele vai participar da reunião de governadores convocada por Lula. Esse será o terceiro encontro dos dois em um mês. O governador de São Paulo e o presidente já estiveram juntos em reunião emergencial de governadores no início do mês e encontro privado. Nesta terça-feira, Tarcísio voltou a falar na privatização do Porto de Santos. Ele afirma que o projeto não é nem de esquerda nem de direita e que vai trabalhar para convencer o governo federal a fazer a concessão. Eu levei o presidente Lula, ele ficou de estudar, ele entende também que é algo que eventualmente ele pode ser convencido, né? Pretendo conversar com o ministro Márcio França sobre isso, para também colocar esse ponto de vista e respeito, obviamente, a decisão que eles vão tomar. Eu acho que a gente perde uma oportunidade de não fazer, até porque algo está pronto. Assim, é uma coisa que dá para leiloar esse ano, que a gente não pode ter preconceito, não pode ter dogma. E aí, o que a gente está vendo? Interesse público, porque no final das contas, o cidadão da Baixada que está precisando de emprego, não existe direita e esquerda. O cidadão não sabe o que é isso. Ele quer emprego, ele quer oportunidade, ele quer esperança, ele quer prosperidade. E o que a gente está falando é contratar prosperidade para a Baixada Santista. O governador paulista disse que Lula demonstrou preocupação com a área da saúde e que vai voltar a falar sobre o assunto com o petista. A gente vai trabalhar muito, principalmente com o governo federal, a questão do custeio, do reajuste da tabela do SUS, perdão de dívida de Santa Casa, auxílio financeiro, socorro financeiro às Santas Casas, né? Então esse é mais ou menos o conjunto da obra. A questão do custeio é uma questão que atinge todos os estados, atinge o sistema de saúde como um todo. Inclusive na reunião estava lá o ministro das Relações Institucionais, o Padilha, que conhece, entende do assunto, né? E então a gente colocou essa questão, que eu pretendo colocar de novo na sexta-feira, na reunião que haverá com os governadores do estado, com uma pauta comum. O encontro na capital federal é promessa de campanha de Lula. O objetivo é que cada governador elenque as 3 prioridades de obras ou financiamento de programas de cada estado. Bom, Diogo Chapo, quais seriam as vantagens dessa privatização? A gente sabe que o atual governo, durante a campanha, deixou claro não ser muito a favor desse movimento, mas Lula ficou de dar um retorno a Tarcísio. Aliás, o governo federal precisa dar um aval para essa negociação em São Paulo? Pois é, Adriana, precisa sim, e é importante essa conversa toda que Tarcísio está promovendo com o governo federal, porque isso demonstra que a ideologia foi deixada de lado. O Tarcísio nunca foi exatamente um quadro do governo Bolsonaro marcado pela ideologia, né? Não foi considerado um integrante da ala ideológica do governo, sempre foi considerado um quadro técnico. Durante a campanha no ano passado, a campanha para governo do estado, obviamente que ele representou a polarização, bolsonarismo, petismo, mas ele está assumindo essa posição agora no governo do estado com muito pragmatismo. Isso é muito positivo. A privatização do Porto de Santos, nos moldes que o Tarcísio está pretendendo, é o que realmente pode trazer investimentos para a Baixada Santista, o que realmente pode trazer melhorias de infraestrutura, melhorias no funcionamento do Porto de Santos, mas também de todo o entorno. E isso é que é muito importante. O Márcio França, ele pensa num molde mais híbrido, né, que traz, né, que procura trazer a iniciativa privada, mas não com uma privatização completa. Esse modelo não traria os mesmos benefícios. E Tarcísio está muito correto de assumir essa posição. Ele quer trazer benefícios para o estado de São Paulo e deixar a discussão ideológica para o lado de lá. Então, a fala dele é muito positiva nesse sentido e pode ser que ele consiga mobilizar aí o governo federal, porque o governo federal também tem interesse, né, em ter o governador de São Paulo de alguma forma do seu lado e não numa oposição clara, né? Não numa situação em que dificulte, por exemplo, outras questões que o governo federal pode ter interesse. O Capesi, não há dúvida que ou repassar para a iniciativa privada ou fazer uma concessão, tudo isso melhora o funcionamento do porto e isso é importante para a economia, claro, né? Bom, que a privatização do Porto de Santos é a melhor solução, economicamente mais viável
mais eficiente e que melhor atende o interesse público, não há dúvida alguma. O governador Tarcísio está fazendo uma gestão técnica, é importante que ele tenha uma discussão também técnica, pragmática com o presidente Lula, leve a ele as consequências e efeitos benéficos, econômicos da privatização e tente convencê-lo a apoiar esse projeto, porque é interesse de todos, é interesse público. Ideologia não deve se misturar com economia. Não existe a decisão de direita ou de esquerda, existe a decisão economicamente certa e a decisão errada. A privatização é tardia, mas deve ser feita o mais rápido possível, porque essa é a decisão certa a ser tomada do ponto de vista do interesse público.